Fala galera, primeiramente peço desculpa a vocês porque os carros estão muito sujos, tanto 74, 79 e 80. Não tive tempo de lavar, os carros estão muito empoeirados, a gente está cheio de carro. Mas eu vou começar então com o vídeo do 74, os pontos que a gente deve observar. Então, igual a gente já comentou no vídeo anterior, sobre os 3 pontos elementares. Vamos começar com o primeiro, que é o interior. Importante que você observe no interior se ele tem banco rasgado, como que tá a forração de porta, o teto. Observa pra você ver a forração de porta. Ela tem um rasgadinho aqui, ó, mas é coisa pouca, ó. A forração de porta ela até aceitável. O interiorzinho dele, ó, não tem rasgado, ó, não tem podre. Olha lá, ó. Essa tampa do alto-falante aqui atrás é muito comum no Opala, tá estragada. A vantagem é que qualquer capoteiro consegue refazê-la. Então um capoteiro experiente, né, pode dar um orçamento bem barato que você consegue arrumar essa tampa traseira. Então isso não foi empecilho pra gente comprar o carro. Ó, a forração de porta ok, o banco traseiro ok. Tem um rasgadinho aqui, ó. É um carro 1974, né? Então o interior dele tá até razoável. Você começa a testar as máquinas. Máquina de vidro. Você viu que ele tá faltando uma bolotinha. Aqueles grampos ali, ó. Esses pinos, né? Esses arrebites na forração de porta não são originais. O cara adaptou isso daí, né? Ele fez essa gambiarra aí pra segurar o forro. Mas igual a gente mencionou, nada que um bom capoteiro não resolva. O interior é isso, galera. O 74, ele é muito comum o assoalho dele rasgar. Tá vendo como que ele tem desgaste? Isso aqui a gente pode perceber, ó, que é um carpete original do carro. Então é um carpete que ainda não foi trocado, não foi restaurado. Ele tá aí desde 1974. Observa aqui, ó, o desgaste. Aqui eles fizeram até uma emenda, ó. Olha aqui o desgaste dele, do túnel. Esse aí é o interior do 74. Incluindo ainda na primeira parte, onde a gente vai olhar a questão de interior, a questão de tapeçaria, a gente pode colocar a elétrica do carro. Então a gente vai agora testar os componentes eletrônicos. Ó. Seta. Lá no painel ela tá piscando. Do lado de lá tem uma seta aparentemente queimada, ó, a velocidade que ela pisca. Vamos ver. Vamos acender já pra gente não perder viagem. Farolete. Pra vocês verem, ó, o farolete acende e a seta pisca. Beleza. Vamos olhar o farol. Acendemos o farol do carro. Aqui, ó. Tem um problema, galera. O farol dele não está acendendo. Ou seja, a gente vai comprar esse carro e já vai ter que mandar para o eletricista para poder olhar o farol. Já é algo mais que a gente vai gastar. Claro que a gente não vai conseguir prever tudo, né? Que a gente vai gastar no carro. Mas a gente compra ele já com uma ciência. A luz de placa dele tá funcionando. Esse farolete de carro, ó, vocês viram que ele acendeu? Ó, ele tem um mau contato, ó, galera. A gente aperta ou bate na seta, ó, ele acende, ó, fica mais fraco. Então definitivamente esse Opala vai ter que visitar um eletricista assim que a gente comprá-lo, né? Vamos passar agora para o segundo quesito elementar, que é a parte da mecânica. Esse 74, ele está equipado com motor 4 cilindros. O que a gente pode observar na mecânica? Vou ajudar com a luz da lanterna. Observar questões de vazamento no motor, ó. Observa que ele não tem vazamento na tampa de válvula, mas na capa do tucho, ó, começa a vazar. Ele tem um vazamento na capa de tucho, ó. Observe para vocês verem. Tá vendo? Tá vazando da capa de tucho. Não é um defeito grave, mas a gente vai ter que mexer. Então isso tudo tem que ser levado em conta antes de comprar o carro. Então você vai conversar com o vendedor, né? Falar, olha meu irmão, tem um vazamento de óleo, vou ter que resolver isso. Então é bom quando você for comprar o carro, sempre levar uma lanterninha. Tá vendo, ó? Ele tem um vazamento de óleo na capa de tucho. O suporte aqui, ó, não tá quebrado, não tá estourado. É um carro bom, tá usando uma bobina Bosch. Eu não gosto da bobina Marflex. Os cabos de vela dele estão aí, a tampa tá aí. Pode observar que ele não tem ignição eletrônica, ó. É platinado. Normalmente a ignição eletrônica vem parafusada aqui no cofre. Ele não tem ignição eletrônica, ele é platinado. Nessa época, 74, eles saíam platinados. É importante observar também no 74 o cilindro de freio. Esse carro não saiu com hidrovácuo.
Então se você procura um carro original, ele não pode ter o hidrovácuo. Às vezes as pessoas adaptam o hidrovácuo aqui no 7.4, mas ele não tem. Ali galera, ó, tem um outro vazamentinho, ó, na tampa de válvula. Ficar bem atento. Esse 7.4 tem um defeito muito crônico. Todo 7.4 que a gente vai comprar, a gente observa isso. O suporte do motor trinca. Eu observei do lado de lá, lá não tinha, mas olha só desse lado. Tem uma pequena trinca no suporte. Não sei se vocês conseguem ver, ó, aqui o risco. Tem um risco aqui, ó, isso é uma trinca no suporte, muito comum nos 7.4s. De mecânica que a gente pode observar sem funcionar isso, sem funcionar o carro, são esses itens. Vazamento de óleo. Agora a gente vai suspender o carro para olhar por baixo. Se você não tiver oportunidade de suspender lá onde você estiver comprando, né? Você pode abaixar mesmo, agachado mesmo, você consegue observar. Estamos agora ainda no segundo ponto, que é a parte de mecânica. Estamos olhando por baixo do carro. Então o que a gente pode observar? Com a ajuda da lanterna, a gente pode observar que o tanque tem bastante batidas, né? Bateu algumas vezes. Isso é ruim porque atrapalha a medição da boia do combustível. Então às vezes seu painel está te informando uma coisa, mas na verdade é outra, porque o tanque está amassado. A gasolina ocupa um espaço diferente. Isso quando ela não atinge a própria boia, né? Vamos observar os amortecedores. Não tem amortecedor estourado, não tem amortecedor vazando. O batentezinho dele lá, ó, começou a estourar, tá vendo? O diferencial não tem vazamento de óleo no diferencial. Tem um vídeo no nosso canal, depois vocês vasculhem aí, que ensina a gente a diferenciar o diferencial Dana do diferencial Braseixo. Depois vocês acham o link aí. Não tem bucha estourada visualmente falando, né? Não tem cilindro de roda. Gente, é muito importante observar isso. Tá vendo onde é que chega o conduíte do cilindro de freio traseiro? Quando ele está estourado, ele vaza nele, fica melejado de óleo. Então, deita embaixo do carro e dá uma olhada no cilindro de roda para ver se não tem vazamento lá no conduíte. Acompanha a descarga, vê se tem furado, não tem furado. Agora detalhe, galera, isso aqui, ó, chama gambiarra. O cabo arrebentou, ele fez uma emenda, ó, com parafuso, com torniquete, para poder segurar o cabo de aço do freio de estacionamento. Então significa que o ex-dono, né, ou o mecânico do ex-dono era bom de gambiarra. Cebolinha de ré dele tá desligada, ó. Desligada, ó. Outra arte do mecânico do carro, ó. Colocou um arame para segurar o trambulador. Pequeno vazamento de óleo de caixa na traseira da caixa, relativamente normal nos Opalas, mas a gente troca, fica novo, para de vazar. Mais vazamento de óleo na caixa de marcha. Vocês podem observar, vazando dos tirantes, olha lá, ó, de onde que o vazamento parte. Parte bem dos tirantes. Esse óleo provavelmente vem de cima. Óleo de motor vazando, provavelmente no retentor do volante. Opala que não vaza no retentor do volante não é Opala, mas tem como arrumar também. Parte de buchas da suspensão dianteira agora, galera. Ó, tem uma bieletinha nova aqui, ó. Sinal que foi mexido. Tá vendo? Olha a cor dela. Uma bieleta nova. Ó, trocou dos dois lados a bieleta. Pelo menos não fez serviço porco. Trocou as buchas da barra estabilizadora também, ó. São novas. Então você pode ver que o dono tenta pelo menos arrumar o carro, mas o mecânico dele fez duas gambiarras lá pra trás, né? Um outro item que eu sempre coloco dentro da segunda parte da mecânica, que é importantíssimo, são os pneus. Você está comprando o carro agora, você não quer ter o gasto de trocar um pneu. Então, ó, observa o pneu desse carro. O pneu aqui tá bom, ó, tem sulcos ainda, ó, tem friso, dá para rodar. Agora do lado de cá, ó, já é outro pneu, outra marca, outro modelo, já está completamente careca. Então já não é um par. Então, no mínimo um pneu você tem que comprar. Os traseiros, ó, os frisos já nem existem mais. Então já são dois pneus ruins e um bom. Aqui outro traseiro é casal daquele lá, é da mesma marca, do mesmo modelo, está um pouco melhor. Então a gente pode tirar uma conclusão, que aquele pneu lá, ou ele traciona mais do que esse aqui, ou seja, quando o diferencial gira, aquele lá gira primeiro, ou
aquele pneu lá tem um tipo de problema de alinhamento, ou um caster, uma cambagem, alguma coisa nesse sentido, que está fazendo ele comer de forma irregular. Pelo que a gente conhece de histórico de Opala, aquilo ali é por causa do diferencial mesmo. O sentido de rotação do motor, o sentido de rotação da roda, sempre joga a força lá primeiro. Um diferencial que não é blocado. Mas não se esqueçam de olhar os pneus do carro antes de comprá-lo. Galera, vamos agora para a parte estrutural do carro. Então nós vamos olhar o chassi, né, as longarinas, a parte de estrutura, a parte de lanternagem, pintura, o que já foi feito no carro, o que aconteceu com ele. Não sei se vocês podem observar no carro, antes de comprar. Primeiro passo, né, galera, as longarinas de sempre. A travessa fica apoiada na longarina. Isso daqui é uma longarina, ó. Ela acompanha o carro todo, ó. Observa para você ver. Isso daqui é a longarina do carro. Ela é a alma do carro, ela é a estrutura. O motor fica apoiado em cima dela. Acontece muito dela rachar ali, ó. Olha lá a rachadura dela. Tá vendo, ó? Bem aonde o agregado é fixado na longarina do carro. Então tem que observar isso daí antes de comprar o carro. Se você quiser um carro com estrutura 100%, um carro para transformar em 6 cilindros, observe para que a longarina não tenha trincados. Olha o tamanho dessa trinca. Tem que ser feito um trabalho, tem que descer o agregado. Então se você quer um carro para transformar para 6 cilindros, ó, tem que olhar a longarina. A longarina tem que estar intacta, porque senão ela não aguenta, quebra. Esse carro é um carro 4 cilindros e a longarina já está quebrada. Então fica bastante atento, galera, quanto à longarina. Esse carro imediatamente tem que fazer uma solda nas longarinas. No 7.4 também, gente, é muito importante observar a parede corta-fogo. Nesse caso desse carro em específico, ó, ela está intacta. A parede corta-fogo dela ó, já emenda com o túnel e não tem solda, não tem podre. É algo fundamental no 7.4. O 7.4 para baixo tem por característica estragar essas paredes corta-fogo. A parede corta-fogo fica podre, ela estraga. Então essa parede corta-fogo ficou boa. Vai acompanhando a longarina para ver se não tem cortado, não tem ponto de solda. Aqui caiu alguma coisa, parece que esse óleo foi soldado. Aqui, ó, achamos, ó o ponto de solda aqui. Não sei se vocês conseguem observar, mas olha aqui os pingos da solda. Foi cortado um quadrado, ó, e soldaram um quadrado aqui no assoalho, na bandeja desse assoalho. O serviço não ficou dos piores, mas parece que usaram um produto para poder não enferrujar, né? Olha aqui nitidamente onde a gente vê a costura. Ficou amarelo. Então o ideal é que se pinte na cor do carro, faça o serviço bem feito. Mas por mais, ó, ele não tem podre nas caixas de ar. Olha, aqui, ó, aqui tem uma emenda, né, de pintura, massa, tá vendo? Mas podre propriamente dito ele ainda não tem, não. Aqui, ó, amassado, princípio de podre. Aqui a gente pode observar outra costura, ó, galera. Onde é que tem outra costura na caixa de roda dele? Aqui é o local onde mais fica podre no Opala. É o lugar do step. O step pega lá por dentro e a água fica empoçando. E aí deixa essa estrutura toda podre, ó. Mas aqui já foi feito um recorte, ó, vocês podem observar onde é que foi feita a costura. Não foi das piores. Pelo menos você não vai ter que mexer nisso. Agora a parte de trás dele, ó, tem bolhas estourando na parte de baixo. Bolhas estourando, massa estourando. Não é um carro 100% fino, de lata. Mas a gente está falando de um carro 1974. Então essas coisas são aceitáveis, né? Estão dentro do limite. Se você for comprar um carro para restauro, esse daqui está até aceitável. Mais algumas bolhas, ó, na parte inferior. Eu gosto muito de olhar o carro, a estrutura por baixo, porque eu consigo ver os defeitos de pintura, ó, as bolhas, que às vezes por cima enganam a gente. Então, olha, ele tem umas bolhas nessa porta. Isso tudo aqui, galera, é contaminação de pintura. O carro, quando sai com a pintura original de fábrica, ela não dá isso. Isso é contaminação. Essa porta já foi pintada e ela foi contaminada aqui, ó, por ferrugem, algum cisco que caiu. Por isso que ela deu essas bolhas aqui. O bigode da frente dele tá bem amassadinho. A grade frontal dele, ó, vocês podem observar que ela tem um amassado, ó. Parece que bateu alguma coisa na grade. Então depois que tirar para restaurar o carro, a gente tem que refazer essa grade. Às vezes nem precisa de trocar não, dá para com o martelinho consertar. Como nós já podemos observar lá debaixo do carro, as longarinas estão apresentando trinca na parte inferior. A trinca ainda está pequena, está crescendo, mas tem que ser feito.
E o que você deve mesmo observar no 7.4, que esse carro não tem esse problema, é a corta-fogo, ó. É a parede, a gente chama de parede corta-fogo, que divide o motor do habitáculo do motorista. Então o cofre do motor aqui, ó, você pode observar no 7.4, normalmente, quando isso tem um problema, eles têm muita trinca aqui, ó, ferrugem e trinca. Esse carro tá bom de estrutura nesse sentido, ó, porque a gente não consegue ver trinca, não consegue ver podre na parede corta-fogo. E é algo que sempre estraga nos Opala 74. Olhando ainda o terceiro item, que é a estrutura, vamos incluir a pintura. Então a gente pode observar que a pintura desse 7.4 não tem nenhuma peça amassada, nenhuma peça com risco. Tá vendo? É uma pintura lisa. Aqui tem um amassadinho aqui com arranhado. Então se for um carro para você rodar, né, que você não quer mexer, que você ainda não quer gastar dinheiro, eu avalio esse carro como apresentável. Você vê que não tem aqueles riscos de lixa, não tem nada amassado, ó. Não tem nada amassado no teto, não tem nada amassado nas portas. É um carro que, assim, o visual dele tá bacana pra você rodar. O capô dele, se vocês puderem observar, ó, tem umas queimadas de sol, ó. Tem umas manchas de sol, que é relativamente normal também nesse carro. Então, tá vendo? A pintura dele tá até aceitável. Tinha um retrovisor aqui, ó, que não existe retrovisor em 1974 do lado direito, foi adaptado. A pessoa até tirou, né? Não sei se ela se arrependeu, mas tem que ser feito um trabalho nessa porta aí para poder resolver a questão da pintura. Ainda no quesito estrutura, é interessante a gente olhar o alinhamento das peças, ou seja, o alinhamento da de porta com carroceria. Observem para vocês verem, hein? O alinhamento dessa tampa. Ó. Observa que o friso acompanha, essa peça acompanha a tampa. Ó. Ela é exatamente a mesma distância. Mesmo que a tampa tenha sido mexida, ela não sofreu nenhuma batida, nenhum empeno, porque o friso dela é retinho. Ó. Se vocês puderem observar um outro exemplo, né? Aqui na porta. Olha na porta, como que a porta muda a grossura do friso. Ele vem fino, chega aqui, ele engrossa e sobe fino de novo. Ó. Com o dedo fica bem nítido. Olha como que abre um buraco aqui, ó. Olha como abre um buraco. É sinal que a porta foi tirada e a pessoa que lanternou ela, né? Ela bateu aqui, ela não conseguiu retornar, ela não conseguiu voltar a peça completamente. E aí, se você muda de ângulo, você consegue ver que ela tá aberta, ó. Olha como que a porta abre. A porta tá fechada, tá trancada lá dentro, mas ela sai da carroceria, ó. A porta sai, ó, fica uma greta. É sinal que realmente aconteceu algum problema com essa porta. E aí a gente já começa a ver bolha, ó, contaminação de pintura. Então isso é observar a questão estrutural do carro. A gente não está procurando um carro 100%, né? Porque não tem jeito, ele é 74. Olha esse friso. Esse friso já está mais bem acompanhado, ó. Ele já está mais bem alinhado. No entanto aqui, ó, de novo, o friso já começa a sair da porta. Ele não é retinho, ó. Aqui ele já está retinho, ó. Observa para você ver a diferença. Aqui ela está retinha, ó. É um carro alinhadinho aqui, ó. O degrau, a altura das duas peças é a mesma. Agora aqui embaixo, ó, essa peça está mais baixo do que essa. Essa está bem mais alta, olha o degrau que dá. Isso deixa o carro feio, mostra que aconteceu alguma coisa com o carro. Agora olha esse paralama. A gente não consegue ver quase marca de lixa nenhuma. A gente não consegue ver amassado, nada nesse sentido. Ó. Isso é uma peça boa. Passando para o capô, seguindo a mesma tendência de linha, ó. Ele tem uma linha boa, não é uma linha ruim não. Ela acompanha reto, ó. Ela não abre hora nenhuma. É sinal que ele não foi voltado, né? Não teve algo que teve que voltar. Friso, acompanha sempre, galera, o friso. Ó. Passa o dedo no friso e sente o friso todo. Ó. Porque se o lanterneiro deixou alguma imperfeição, você vai sentir. Mesmo que seus olhos não vejam, mas o seu dedo sente. Observam os frisos, ó. Todos alinhadinhos. Olha esse. O capô podia estar um pouquinho mais para cá, ó. Esse friso está um pouquinho aberto demais. Mas é assim que você vai olhar a estrutura do carro, acompanhando os frisos, as aberturas. Aqui a gente pode observar também a abertura dessa porta, ó. Em cima ela está mais grossa, aqui ela vai afinando, ó. Olha como é que ela afina, 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 afina. Aqui ela chega quase a encostar. Aqui já tem pontinhos de massa. Tá vendo? Mas essa aqui não é da pior não. Olha onde que aconteceu, não sei se vai ter resolução para ver. Mas olha onde que aconteceu um reparo, aqui ó. Onde tem uma ruguinha, né? Uma ruga aqui e uma ruga aqui. Aconteceu alguma coisa aí. Mas observa, pra vocês verem, gente, o espelho que é esse carro.
não é aquela igual celulite, sabe? Quando dá celulite ou uma casca de laranja que é cheio de buraco, cheio de buraco, cheio de buraco. Não é aquela lataria celulite, não. Ele tem os defeitinhos? Tem. Mas no mais... Aqui, ó. Olha como que essa porta tá bem mais fechada do que a outra. Foi muito bem mais feito. Olha essa peça aqui, por exemplo, galera. Essa peça aqui, a traseira dele, ó, a lateral dele, não pode ser cortada. Ela não tem emenda. Olha como ela é lisinha. Então no quesito estrutura aqui, ó, essa lataria tá muito boa. Claro, né, gente, viabilizando o ano, o preço, o valor, ela tá muito boa. O teto é algo muito importante para se observar. É observar, galera, sempre no teto, aqui, ó, as emendas. Imagina que você emendar um teto, você corta aqui e corta na coluna, aqui na frente. Então você observa se tem alguma emenda. Você passa o dedo e sente para ver se não tem alguma solda, se não tem nenhum relevo de solda. Esse carro aqui, o teto não foi soldado. Então é assim que você vai adquirindo experiência para verificar a lataria do seu opalão. Olha a traseira desse carro, olha o porta-mala. Parece que eles jogaram um produto, né? Não sei se para enferrujar, não sei o que foi. Esse preto aqui não é original. A traseira é da mesma cor do carro. Mas eles jogaram, parece que um emborrachado. É importante observar sempre nos opalas as quinas da borracha, ó. Aqui que apodrece muito, ó. Vocês podem ver, porque a água empoça e apodrece por baixo da borracha. Então se você está procurando um carro 100%, levanta essas borrachas aqui, galera. E se possível for, faz assim, ó. Tira a borracha. Que aí você vai verificar mesmo como que tá a questão de ferrugem do carro. Se ele foi restaurado com perfeição. Se o cara tomou conta, né, nos mínimos detalhes. Leva sempre uma lanterninha para vocês verem. Mas no porta-malas o que a gente tem que observar mesmo é igual a gente já observou lá por baixo. É o local do step. Eu não vou tirar o step aqui não, porque a gente já viu como que o serviço foi feito lá embaixo. Foi um serviço que ficou até bem feito. O step dele, ó, é novinho. A conclusão que a gente pode chegar desse 74 é que o carro parece que rodou no interior pelas marcas de batida no fundo, pelas marcas de terra. A mecânica dele, a gente viu, a gente deu uma voltinha, a gente não tem caixa zoando, não tem diferencial zoando, o carro não dá tranco, não bate suspensão. Então a mecânica dele a gente pode classificar como aceitável, como boa. O motor não bate nada, a gente não consegue escutar barulho nenhum. Esse carro está usando tucho hidráulico, então ele não faz aquele clec, 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 clec de válvula. Então assim, a parte mecânica dele está muito boa. A gente notou que quando a gente freia, ele puxa para a esquerda, ele puxa para a roda esquerda, mas isso é relativamente fácil de resolver. Assim como os vazamentos de óleo. São vazamentos simples, não tem nada trincado, não tem bloco quebrado, não tem nada que vai complicar a nossa parte mecânica. O segundo quesito que a gente avaliou, na verdade o segundo quesito foi a mecânica, né? O primeiro foi o interior. O interior a gente viu que ele está muito bom. A princípio não precisamos de mexer em nada, a não ser a tampa lá atrás. Mas isso a gente mesmo pode até fazer com carpete, a gente compra o carpete no metro, a gente corta o molde certinho, cola ele com cola de sapateiro, só para dar uma aparência melhor na tampa do alto-falante lá atrás. Mas banco, ele não tem banco rasgado, o teto dele está ok, então no quesito interior ele também passou. O terceiro e último quesito, que é o estrutural, ou seja, a estrutura do carro, a gente optou por aprovar o carro. Por quê? Porque ele é um carro 1974. A gente não está falando de um carro 92. Se fosse um Opala 92, jamais a gente aceitaria comprá-lo pelas longarinas trincadas. Mas é um carro 74 e é um carro que foi pouco mexido. Você vê que ele tem algumas costuras no assoalho, mas não é nada que compromete a segurança, não é nada que compromete a estrutura, que alguém olhe para o carro e fala, não, esse carro já foi torto, ou esse carro já foi capotado, foi cortado no meio. Não, foram coisas simples, né, acidentes de percurso que realmente acontecem. Mas o assoalho dele não tem podre, a parede de corta-fogo não tem podre. Então assim, a estrutura dele está aceitável, a pintura dele está ok, o capô dele está um pouquinho queimado, mas um carro que a gente está comprando agora, 1974, estando num preço bacana, ele está mais do que aprovado.